Senhores, boa noite. Hoje vamos tratar, primeiramente eu peço a inscrição de todos no meu canal no YouTube, canal John Copte Facuri, canal John Copte Facuri. Eu peço que os senhores compartilhem, divulguem esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no meu canal, porque é um canal que tem a finalidade de difundir informações jurídicas relevantes para o nosso dia a dia. Então, hoje vamos falar um pouco sobre direito administrativo a respeito da responsabilidade civil do Estado. Muito bem. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito, que é o seguro DPVAT. Nessas três modalidades, o dever de indenizar ele é integral, ou seja, bastou a ocorrência do acidente de trânsito, do dano ambiental, do dano nuclear, há a necessidade de que seja reparado esse dano. Há o dever, já inicia o dever de indenizar. Na responsabilidade civil do agente público que atua nessa qualidade, tá? Então, mesmo sem remuneração, mesmo um secretário de Estado, um ministro de Estado, um policial militar, um funcionário público, um estagiário que pratique cause um dano, aí entra uma outra situação. Aí a teoria chamada do risco administrativo. Portanto, ela é regulada pelos artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesses casos, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, independe da prova da culpa. As três primeiras que eu falei, nuclear, DPVAT, seguro integral de acidente de trânsito, e ambiental é a teoria do risco integral. Basta o dano e há o dever de indenizar. Na teoria do risco administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado como um todo, a responsabilidade é objetiva, há a necessidade da prova do dano e do nexo de causalidade entre conduta estatal e dano. Portanto, vamos exemplificar um serviço público que funcionou mal, atraso em trens, atraso em metrôs, ônibus, etc., que fizeram com que o agente que chegou no horário certo perdeu um compromisso de negócios com valor incalculável. A vida dele perdeu um valor elevado. Ele gera pretensão para ele de processar o Estado por esse tipo de ato, esse tipo de conduta. Então, portanto, para não delongar muito nesse vídeo, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Então, até inclusive por atos que estão amparados pela lei. Por exemplo, um policial vai executar um mandado de prisão, ou então dar uma ordem de prisão. O marginal reage e o policial dispara um tiro, atingindo o marginal. Só que esse tiro atingiu um terceiro também. Mas o policial mirou, agiu dentro da técnica, dentro da licitude, agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, como queiram, que são posições, existem posições em cada um desses sentidos. Ele tem o dever de indenizar? Ele diretamente pode ser processado, mas aí entra uma outra questão que é a responsabilidade subjetiva, a necessidade da prova da culpa do agente, que não há no caso. Mas o Estado tem o dever pelo dano causado, não pela culpa. A culpa é responsabilidade subjetiva. Não se perquilha a culpa aqui, se perquilha simplesmente o dano e o nexo de causalidade. O tiro disparado pelo policial, que atingiu o bem de um terceiro que não tinha nenhuma relação ali com a situação. Então, portanto, a responsabilidade civil do Estado ela é
basta a comprovação da culpa e do dano. Desabamento de uma creche municipal que mata crianças, prova do dano e do nexo de causalidade. A criança estava na escola municipal, ou então a mãe foi buscar a criança e houve o piso lá se deslocou e a mãe se machucou, responsabilidade civil do município, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, há a necessidade de provar. A responsabilidade ela é objetiva, então não há que se perquire culpa, se perquire dano e o nexo de causalidade, nesses casos. Portanto, só para concluir o vídeo, para ele não ficar um vídeo muito longo e exaustivo, maçante, etc. A responsabilidade, existem duas teorias da responsabilidade civil do Estado vigente, ela pela Constituição Federal. A primeira, a responsabilidade pelo risco integral, que são os casos de basta haver o dano, então, havendo dano, nos casos de responsabilidade ambiental, responsabilidade civil por dano nuclear, vazamento de uma usina nuclear, como aconteceu em Chernobyl nos anos 80, ou acidente de trânsito que gere dano. É o seguro DPVAT. Basta o dano, não precisa perquirir de quem foi a responsabilidade, não se perquire nada nesse sentido. Vai se perquirir efetivamente o dever de indenizar. Ponto. É a teoria do risco integral. Já na teoria do risco administrativo, que é a regra para quase com ela, o que eu falei, a exceção primeiro no lugar da regra. Agora, a regra é a necessidade da responsabilidade objetiva na teoria do risco administrativo e há a necessidade do dever, da prova, do nexo de causalidade entre o ato, que pode ou não ser lícito ou ilícito, e o dano. Então, há essas duas teorias aí, e é o que eu gostaria de primar agora para os senhores para respeito da responsabilidade civil do Estado. Agradeço a todos, saúde a todos, cuidem-se, tenham sempre em mão seus advogados, seus defensores públicos e não deixem de exercer seus direitos. Porque ter os direitos e ter direitos e não os exercer, é melhor não os ter. Ok? Muito obrigado, conto com a inscrição de todos.